Convido você para sentar no sofá para podermos conversar sobre Alberto Guerra. Consenso na Arena do Grêmio. É o pior presidente que já comandou o tricolor gaúcho nos últimos 50 anos. E não se trata de oposição ou campanha política visando as eleições do final do ano. O retrato aqui comentado pode ser claramente percebido no elenco, nos vestiários, nos empresários que cercam Eldorado e nos resultados dentro de campo. Simples, direto, objetivo, bem ao estilo sofá de pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defende. Sofá de pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. Comecemos a análise por Natan Pescador. Gigolô de clube. Um ser humano desprezível, não só como atleta, mas como homem. Está há anos no clube, sem dar nada de retorno, ganhando um ótimo salário. A sua má vontade, o seu desinteresse em compor o elenco é visto na sua forma física. Ele é gordo, ele não treina, ele quer viver de pescaria. Não de hoje, está fora dos planos dos treinadores. Já foi colocado à venda, treinando à margem. Mas se nega a sair. Se ele tivesse um mínimo de dignidade, ele pedia para ir embora do Grêmio. Porque, poxa, qual o jogador que tem um pouquinho de vergonha na cara não faz questão de jogar? Ele é parasita oportunista. Aí a pergunta que fica: que tipo de presidente contrata uma ameba dessas e mantém no elenco, mesmo sabendo que ele é improdutivo, simplesmente por medo de ter que assumir a bobagem que fez, pagando ao parasita mensalmente, mesmo depois de dispensá-lo por multa contratual? Algumas equipes já demonstraram interesse em levar esse encosto que se apoderou do Grêmio. Mas ele simplesmente diz não, ele não quer sair. Ele quer cumprir o contrato de férias, ganhando pontualmente o seu salário todo mês. Aí eu pergunto, que presidente banana é esse que não chega pro cara e diz: ah é? Tu quer ficar? Tu não aceita a negociação? Tu quer sugar tudo que o Grêmio pode e não pode te pagar? Tudo bem, mas a partir de hoje, tu como funcionário do clube, irá cumprir horário, chegará às 8 da manhã, sairá às 6 da tarde, de segunda a sábado, e treinará pesado com a equipe, mesmo sabendo que não será aproveitado em jogos. Eu duvido que esse parasita ia aguentar um mês nesse ritmo, mas para fazer isso, tem que ter pulso, tem que ser presidente, ou seja, algo que a gente não pode exigir de Alberto Guerra. Saindo dos gramados, vamos para o que acontece nos bastidores. Falemos de empresários. Pablo Bueno,
outro símbolo de uma gestão medíocre. Como pode? Pablo Bueno, não de hoje, já mostrou que o seu único interesse é transformar a base do Grêmio na chocadeira que irá preparar os seus atletas. Ele não quer parceria com o clube. Então temos, só para citar alguns exemplos, o goleiro Adriel, o Ferreirinha, o Dedê, todos jogadores que surgiram mostrando qualidade. O Grêmio formou esses atletas. Só que quando eles subiram, ou chegava na hora de subir para os profissionais, onde eles dariam o retorno técnico ao clube, simplesmente o senhor Pablo Bueno montava um monte de dificuldades, seus jogadores viravam problemas, sempre querendo aumento, sempre fazendo exigências, sempre quebrando o ambiente, criando uma situação tão insuportável que o Grêmio acabava dispensando-os, vendia os jogadores, vendia por migalhas para clubes intermediários, para que quando chegassem numa Europa, por exemplo, e se valorizassem e fossem renegociados a um bom dinheiro. Quem ganhava com isso? Pablo Bueno, que tinha, na época, antes da guerra Rússia e Ucrânia, comprado um clube na Ucrânia que serviria apenas como casa de passagem para jovens atletas que chegavam desvalorizados na Europa, iam para a vitrine e eram negociados por verdadeiras fortunas. Poxa, tá na cara, todo mundo sabe. Como também sabe da história de outros empresários que o clube só fecha a negociação com jogadores representados por esses profissionais. E quem ganha? Bom, quem ganha a gente não sabe, mas com certeza o Grêmio não é. Outro absurdo, verdadeira várzea, a qualidade dos jogadores contratados e os critérios de contratações. Basta pensar, o Grêmio é um depósito de pontas. Tem várias posições deficitárias que precisam urgente de jogadores de um nível compatível à grandeza do clube. Mas o Grêmio só compra pontas. Isso que é uma fábrica de pontas. Poxa, Gustavo Nunes já foi negociado, ponta. Nathan Fernandes, ponta. Agora surgiu Alisson, ponta. E mesmo assim, o Grêmio trouxe Amuzu, ponta, Kike Oliveira, ponta, Pavon, ponta. Poxa, daqui um pouquinho, a escalação do Grêmio serão 11 pontas. É a mesma coisa que colocar um time com 11 goleiros. O elenco do Grêmio é torto. Para o ataque, só tem pontas, só tem as flechas, mas não tem os arcos. Não contrata meias, meia armador, não contrata gente que possa dar qualidade ao meio-campo. Sem falar nas laterais. Poxa, nós estamos chegando em agosto de 2025 e o Grêmio, uma equipe da elite brasileira, um clube grande, tem que improvisar um zagueiro na lateral direita por não ter um jogador do ofício. Houveram lesões. O Júnior, o juvenil que surgiu, não agradou. Mas, poxa, então contrata. Não pode continuar assim, levando nas coxas. Volto a dizer, quem comanda as contratações no Grêmio? Porque são absurdas. Lateral esquerda, o Grêmio nos últimos anos deu de presente 3 grandes laterais. O Capixaba, o Cuiabano e outro que também, o Alex, né? É o Alex, que também está no Botafogo. O Botafogo adora o Grêmio. E quem ele trouxe? Diogo Barbosa. King Naldo. Mas o Reinaldo tá bem no Mirassol. Mas lá ele treina. Aqui ele vivia gordo. Como pode uma coisa dessas? O que acontece no Grêmio? Que dá grandes laterais de presente e fica com a sobra das sobras, sendo a lateral esquerda uma deficiência eterna. Bom, a zaga não compensa nem falar, porque olha, o único jogador que ainda se salva é o veterano Kahneman. O resto que é fruto de contratações ou de jogadores revelados na gestão guerra,
Olha, haja paciência. Mas aí caímos num detalhe, DM, Departamento Médico. Quantos jogadores do Grêmio estão encostados lá há meses e nada? O Departamento Médico do Grêmio vem se consagrando como um dos piores do futebol profissional brasileiro, porque é impressionante. O jogador entra lá, não sai mais. Parece que vai para o DM para fazer tratamento de piora. E escândalos que acontecem, coisas absurdas. Bom, Jean-Pierre, no Grêmio, como profissional, foi negociado. Quando chegou no clube da Europa que iria comprá-lo, num rápido exame, os médicos europeus descobriram que o menino estava com câncer nos testículos. Enquanto aqui, ele é atestado com 100% de saúde. Como explicar? Qual o critério que existe dentro do departamento médico do Grêmio para simplesmente tirar jogadores de ação? Porque eles entram para lá e lá permanecem. Sem contar que muitas vezes eles entram, ficam uma grande temporada, saem e logo em seguida sofrem uma nova lesão. Outras barbáries em curso. O meio do campo do Grêmio é absurdo. Olha, quando chegamos num ponto que a solução para a equipe é o ex-jogador em atividade Edenilson, aí é pá de cal, não tem jeito. Vila Santos, coitado, tá com problema no pubis. Ele não poderia estar atuando, ele joga no sacrifício, porque não tem outro. Quer dizer, tem. Porque Gabriel Meck, hoje já chegando nos 18 anos, considerado como uma das grandes revelações, não é chamado para o profissional. Ninguém consegue entender isso. Para um clube de uma posição que está totalmente desocupada, por não ter alguém que assuma a camisa. Ah, é muito jovem? Só jogador da base do Grêmio tem que esperar envelhecer para ser reconhecido? Poxa, veja o exemplo do Palmeiras. Hendrick, Estevão, meninos que surgiram, mostraram talento, deram retorno dentro de campo e renderam um bom dinheiro para suas equipes. Enquanto aqui, o MEC fica chocando. Até quando ou por quê, ninguém consegue entender. Poderíamos ficar aqui por horas, relacionando equívocos, decisões impensadas, loucuras, desacertos mal explicados, mas só conseguiríamos estar repetindo o que todo mundo sabe e tornando o vídeo muito longo. Mas apesar de tudo isso, pasmem, Alberto Guerra acredita na reeleição e busca apoio na geral, na banda, oferecendo assim vantagens gigantescas para ter apoio. E no meio do caminho, para atropelar o sonho de Guerra, surgem Marques e Rigo, verdadeiros gremistas que querem investir na grandeza do clube, tanto que acabaram de comprar o contrato de gestão e estão planejando trazer Roger Guedes, um grande atacante para reforçar o elenco. Hoje, Marques já é considerado como o presidente natural a ser empossado agora no final de 2025, pois nem precisará eleição. Ele será eleito por aclamação, mas Guerra continua apostando na sua ambição de permanecer no comando do clube. E para conseguir, agora ele está seguindo o caminho contrário. Quando todos já pensam que a temporada 2025 foi um fracasso para servir de aprendizado e que o momento é de investir a longo prazo na temporada de 2026, o atual presidente continua segurando as rédeas como pode, mesmo que custe o rebaixamento do clube. Ele quer ser reeleito. O segundo semestre promete. Eliminado da Copa do Brasil sem ter uma vitória e ter enfrentado apenas clubes de divisões inferiores. Eliminado da Sul-Americana. Entregou de bandeja o octacampeonato ao rival. E com uma campanha sofrível no Brasileirão. E nada disso é surpresa. Pelo menos não para nós ou para aqueles que acompanham o Sofá de Pobre. A gente vinha avisando. Sofria pedradas, agressões, era chamado de modinha, gremista que só acompanha o clube na hora da vitória. Mas, poxa, bastava entender um pouquinho de futebol para ver que não tinha como dar certo, como não deu e continuará não dando. E se Alberto Guerra continuar
colocando a sua ambição em primeiro lugar, em detrimento ao futuro do Grêmio, se prepare, o rebaixamento está chegando. Então, gremistas, mais uma eliminação, mais uma vergonha, tragédia anunciada, mas entristece, mas tudo é página virada. Não devemos cobrar dos jogadores falando que eles, não querem jogar, que eles são come-dorme. Não. Contra o Aliança eles comeram grama, eles honraram a camisa. Mas não se pode desejar que alguém dê o que não tem para oferecer. Eles não são jogadores no nível de um tricolor, mas não é culpa deles. Culpa é de quem os colocou ali. A hora agora é de pensar no futuro. O Grêmio precisa se conscientizar que, para evitar o pior, faltam 28 pontos a serem ganhos. Parecem poucos pontos a conquistar diante do enorme número de partidas que ainda temos. Hoje estamos na rodada 14, mais 5 no primeiro turno, mais 19 no segundo, são 24 jogos, 72 pontos a serem disputados, necessitando vencer 28. Teoricamente é pouco. Mas se fizermos a conta do aproveitamento do clube, do time, nessas primeiras 14 rodadas, sabemos que o risco está aí. Então, conselheiros já falam em anular Guerra. Ele não será mais o presidente do Grêmio até o final do seu mandato. Ficará na cadeira, reinará, mas não mandará mais, porque hoje ele é considerado o grande mal, o grande motivo para a situação que o futebol do clube chegou. E só para ter noção da teimosia e do desconhecimento de causa desse cidadão, por ele, Mano Menezes permanece até o final do ano, porque ele é o único ser humano na face da Terra que consegue enxergar evolução no time do Grêmio e que os resultados irão começar a aparecer. Pode até começar, mas de nada adiantará se começarem lá pela 37ª rodada com o clube já rebaixado.